Olá! Essa aula é uma continuação da aula que eu postei há pouco sobre desenvolvimento embrionário. A gente viu que a partir do momento da mórula, as células já começam a expressar genes diferentes, quer dizer, produzir diferentes proteínas em relação às células vizinhas. E daí elas começam a se comportar de maneira diferente, começam a apresentar características diferentes. Esse processo é chamado de diferenciação celular e é extremamente importante porque isso é o que possibilita que se formem os diferentes órgãos, cada um com a sua função. Se a gente for olhar qualquer órgão do nosso corpo, a gente vai ver que cada órgão tem grupos de células que trabalham em conjunto para desempenhar uma determinada função. O estômago, por exemplo, tem células que revestem o estômago por dentro, protegendo o estômago do próprio suco gástrico que ele mesmo produz, e também células que revestem o estômago por fora, permitindo que seja independente de outros órgãos. No interior do estômago tem células que produzem esse suco gástrico, responsável pela digestão, e também tem células no estômago capazes de se deformar, o que faz com que o estômago se mova, se mexa, possibilitando que o suco gástrico se misture com o alimento. Não é só isso. O estômago está em constante comunicação com o cérebro. Avisa se tem uma lesão e o cérebro manda sinais para que ele comece a produzir suco gástrico e se movimentar, se for hora de digerir alguma coisa. Adivinha, tem células também que são responsáveis pela comunicação entre diferentes órgãos. Então, como a gente percebe, dentro de cada órgão tem diferentes grupos de células. Cada grupo desses tem células que têm determinadas características, mesmo tendo o mesmo material genético, e trabalham em conjunto para desempenhar uma função. Esses grupos de células a gente chama de tecidos. E a parte da ciência que estuda esses tecidos, os tecidos celulares, tecidos biológicos, a gente chama de histologia. Tá aí um exercício interessante. Tenta escrever no caderno um conceito de tecido, levando em consideração toda a informação que eu falei até agora. Os animais têm o corpo formado por 4 tipos básicos de tecidos e cada um desses tipos é subdividido em vários subgrupos. Eu vou construir com vocês um mapa mental dos tipos básicos de tecidos e já vou falando algumas características deles para que a gente tenha uma noção fundamental de cada um e depois a gente entra em detalhes. Os 4 tipos de tecidos animais são epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. O epitelial desempenha 3 funções básicas: revestimento, secreção de substâncias e absorção de substâncias. O muscular realiza trabalho mecânico. São células capazes de se deformar de maneira controlada e movimentar estruturas corporais. O nervoso é responsável por gerar e transmitir sinais elétricos, que vão permitir direta ou indiretamente o controle de todas as funções corporais. O último, mas não menos importante, é o tecido conjuntivo, que, como o nome diz, dá conjunto, dá conexão, dá integração aos demais tecidos, e não à toa também é chamado de tecido conectivo. A gente pode começar com o tecido epitelial. Uma característica muito importante do tecido epitelial é que, mesmo tendo uma grande diversidade de tipos de células, o tecido epitelial é formado por células justapostas, quer dizer, células que ficam grudadas umas às outras, sem espaço entre as células, praticamente nenhuma matriz extracelular. A gente chama de matriz extracelular todo espaço que tem entre células, formado basicamente por água e proteínas que mantêm as células em seus lugares. As células ficam tão próximas umas das outras que não tem nem vascularização e nem inervação no tecido epitelial. Dizer que não tem vascularização significa que não tem vasos sanguíneos entre células epiteliais. Se não tem vascularização, a dúvida lógica é: como é que essas células recebem nutrição, então? Eu rebato essa pergunta com outra pergunta que vocês vão saber responder, eu tenho certeza. Qual é o tecido que conecta, que integra os demais tecidos e, portanto, vai fazer a nutrição dessas células? Pensou certo quem lembrou do tecido conjuntivo. Esse sim é vascularizado e inervado, e tem um tipo de tecido conjuntivo que eu vou falar mais tarde, que a única função é sustentar e nutrir tecidos epiteliais.
A conclusão disso é bem lógica. Onde tiver tecido epitelial, seja lá qual for o órgão do corpo, sempre tem um tecido conjuntivo junto. Também falei que o tecido epitelial não tem inervação, quer dizer, o sistema nervoso não chega ao tecido epitelial. Quer dizer que não tem no tecido epitelial nenhum sistema que envie informações ao cérebro e o cérebro também não exerce nenhum comando direto sobre as células epiteliais. Essa é a hora que alguém acha isso muito esquisito. Como assim não tem nem inervação e nem vascularização? Quando eu me machuco, a minha pele sangra e dói. Sim, é verdade. Mas a gente nunca deve confundir as coisas. O tecido epitelial é apenas a camada mais externa das células da pele. Logo abaixo das células epiteliais, ainda fazendo parte da pele, tem o tecido conjuntivo que dá suporte à nutrição das células epiteliais. A pele é um órgão e é formado por várias camadas. A mais externa de células epiteliais. A prova é que quando a gente causa microlesões na nossa pele, quer dizer, pequenos cortes ou furos bem superficiais, não tem nem dor e nem sangramento. Apenas células epiteliais foram lesionadas nesse caso. Quando dói e ou sangra, é porque além das células epiteliais, o tecido conjuntivo abaixo dessas células também foi atingido, também foi lesionado. Tem outra coisa bem interessante a respeito das células epiteliais que fazem o revestimento da pele. Elas são pluriestratificadas, quer dizer, elas apresentam vários estratos, várias camadas. Olha por que isso é legal. Se as células são sobrepostas em camadas, isso significa que apenas as células basais, as que estão em contato direto com o tecido conjuntivo, vão receber nutrição. Apenas essas células aí conseguem crescer e proliferar. Olha a intérfase para crescer e a mitose para fazer divisão aí, gente. As células que estão mais longe do tecido conjuntivo, como não tem nutrição, não conseguem nem crescer e nem muito menos proliferar, então vão ficar ali, quietinhas, fazendo o trabalho delas mesmo, que é o revestimento da pele. Só que as células mais jovens, abaixo delas, continuam crescendo e proliferando, fazendo com que as células mais velhas sejam o tempo inteiro empurradas cada vez mais para longe do tecido conjuntivo. Sem nutrição e sem oxigenação, é lógico que elas vão acabar morrendo e vão se converter numa capa de células mortas bem na superfície da nossa pele. Parece feio, mas isso dá para a gente uma quantidade enorme de benefícios. Vírus não têm metabolismo próprio e não conseguem ser replicados a não ser que invadam células vivas. Essa camada de células mortas é uma proteção perfeita contra vírus. Além disso, como essas células mais superficiais estão sempre sendo renovadas, elas levam junto bactérias, fungos, protozoários que vão se depositar ali. A cor da nossa pele é consequência da ação de células chamadas melanócitos, que ficam na base das células epiteliais, junto ao tecido conjuntivo e ramificam-se para os estratos superiores. Essas células produzem grânulos cheios de um pigmento chamado melanina, que se depositam nas ramificações. Quanto maior a quantidade de melanina, mais escura a estrutura que a gente estiver falando, que pode ser pele, íris dos olhos, cabelo. A quantidade de melanócitos é mais ou menos a mesma para todas as pessoas. O que varia mais é o tamanho mesmo dos melanócitos e a quantidade de melanina que eles produzem. A melanina tem um efeito muito interessante para o nosso organismo. Como é escura, ela bloqueia a radiação ultravioleta. E aí é que está outra vantagem enorme da nossa pele ter várias camadas de células epiteliais. As células mais externas, mortas, junto com fragmentos de melanócitos cheios de melanina, formam uma eficiente capa protetora de células mortas que bloqueiam a radiação ultravioleta, protegendo as células basais que estão vivas. Não se iludam, porém. Pessoas de pele mais escura, apesar de ter uma proteção maior contra a radiação ultravioleta, também precisam se cuidar, também precisam evitar excesso de exposição ao sol nos horários mais críticos, que são entre 10 da manhã e 2 da tarde. A nossa pele é cheia de glândulas que produzem diversos tipos de substâncias, como suor, sebo, lágrimas, leite, cera. O que todas as glândulas têm em comum é que elas apresentam outro tipo de células epiteliais também, que não estão especializadas em revestimento, mas sim em secreção de substâncias. Ou seja, usam todo o aparato dos ribossomos, retículo endoplasmático e complexo de Golgi para produzir substâncias e secretar essas substâncias, num processo que a gente já viu, que se chama plasmocitose, ou exocitose, se tu preferir.
Enquanto o epitélio de revestimento da nossa pele é pluriestratificado, quer dizer, formado por muitas camadas de células, o epitélio de secreção costuma ser monoestratificado, quer dizer, só tem uma camada de células secretoras. É fácil entender por quê. Células que secretam substâncias precisam de um aporte constante de matéria-prima, proteínas, lipídios, carboidratos, além de energia e oxigênio, porque tem uma taxa metabólica bem elevada. Elas estão o tempo inteiro trabalhando para produzir substâncias. Lá na superfície interna do nosso intestino, a gente encontra células que formam o terceiro grupo de células epiteliais. São células especializadas em absorver o alimento que flui pelo interior do intestino e enviar esse alimento para o tecido conjuntivo subjacente, onde ele vai acabar se difundindo para a corrente sanguínea. Esses transportes de nutrientes e de água envolvem todo tipo de transporte que a gente já viu: difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, osmose. Essas células são muito compridas e gastam uma grande quantidade de energia para fazer esses transportes. São prismáticas e compridas, e para aumentar a superfície de contato com o espaço dentro do intestino, que a gente chama de luz intestinal, essas células têm centenas de dobras na membrana em forma de dedos, chamadas microvilosidades. Faz o favor, não vai me confundir microvilosidades com cílios e flagelos. Cílios e flagelos são móveis, servem para locomoção. Esses caras aqui, as microvilosidades, apesar de flexíveis, elas não ficam se mexendo. Elas estão ali só para aumentar a superfície de contato entre as células do tecido epitelial, de absorção, e o alimento que está passando pela luz intestinal. Outra coisa bem curiosa dessas células, especificamente as células de absorção do epitélio intestinal, é que elas são, como a gente já disse, bem compridas e cada uma tem um núcleo numa posição diferente. Como em um microscópio óptico não dá para ver a membrana, a impressão que dá é que tem várias camadas de células, mas na real só tem uma. Parece estratificado, mas não é. A gente diz que esse epitélio é pseudoestratificado. O radical pseudo significa isso, significa falso, significa coisa que parece, mas não é. Outro grupo de tecidos são as células musculares. Como eu já comentei, as células musculares, elas são células que estão envolvidas em todo tipo de movimento, tudo que envolve movimento no nosso corpo. Isso é possível porque cada célula muscular tem um formato fusiforme, quer dizer, forma de fuso. E sob um estímulo, de forma coordenada, cada célula muscular é capaz de alterar a sua forma, de encurtar. Cada célula muscular é sempre presa a alguma estrutura pelas suas extremidades, sejam essas estruturas tecido conjuntivo ou outras células. No momento em que uma célula encurta, ela faz com que a distância entre essas duas estruturas diminua, fazendo com que elas se desloquem. Cada um dos músculos esqueléticos é formado por milhares dessas células, todas perfeitamente alinhadas. Esses músculos são ditos esqueléticos porque estão ligados aos ossos. Quando essas células se contraem de maneira coordenada, elas encurtam, fazendo com que o músculo inteiro encurte e causando deslocamento dos ossos que estão ligados a essas células. Nessa função, os ossos funcionam como um sistema de alavancas que aumenta muito a eficiência da contração dos músculos esqueléticos. Quando a gente fica com frio, os pelos da nossa pele ficam arrepiados. Isso acontece porque cada pelo tem associado grupinhos microscópicos de células musculares que, quando o corpo esfria, elas se contraem, puxando o pelo para cima. Quando a gente pensa em movimento muscular, uma questão é pensar a respeito do movimento ser voluntário ou não. Normalmente a gente só lembra dos movimentos voluntários, quer dizer, aqueles que a gente pensa e faz de maneira consciente, que a gente decide fazer, tipo os movimentos das mãos, das pernas, dos pés, da fala, abrir e fechar os olhos, mastigar, engolir, os movimentos de expressão da face. Todos eles são movimentos ditos voluntários, quer dizer, movimentos que a gente controla. Mas tem também uma série de movimentos involuntários que também são gerados por músculos. O nosso coração, por exemplo, fica contraindo o tempo inteiro e, se a gente não presta atenção, a gente nem percebe. Quando aumenta a luminosidade do ambiente onde a gente está, as nossas pupilas se contraem, diminuindo a entrada de luz nos olhos e melhorando a qualidade da imagem que a gente enxerga. Esse é um movimento que a gente também não consegue controlar. Assim como a gente também não consegue controlar o movimento dos nossos pelos quando ficam arrepiados. Nem o movimento do tubo digestório quando a gente ingere alguma coisa. Pequenos grupos musculares que tem nas nossas vísceras, que, se a gente não estudar anatomia, a gente não vai nem saber que eles existem.
São todos movimentos involuntários que acontecem independente da nossa vontade. Pensando assim, a gente percebe que tem no nosso corpo vários tipos de movimentos e esses diferentes tipos de movimentos são desenvolvidos por diferentes tipos de células musculares. Daí que a gente classifica as células musculares em 3 grupos principais: células musculares lisas, células musculares estriadas esqueléticas, células musculares estriadas cardíacas. Células musculares lisas são células que funcionam de maneira totalmente independente da nossa vontade, ou seja, têm contrações totalmente involuntárias. Também são contrações lentas e suaves, por isso muitas vezes nem sequer a gente percebe a ação delas. A gente encontra músculos lisos no corpo inteiro, como a gente já mencionou, na íris, causando fechamento das pupilas, na derme, fazendo com que os pelos se levantem quando a gente tem frio, ou quando fica com medo ou muita raiva, no tubo digestório, empurrando tudo aquilo que a gente ingere do esôfago para o estômago e do estômago para o intestino, na uretra, ajudando na contenção da urina, no interior dos vasos sanguíneos, onde eles auxiliam a circulação do sangue através de contrações das artérias que ajudam a bombear o sangue que sai do coração. E também controlam a pressão do sangue através de compressão das nossas veias. As células musculares estriadas são células que têm uma estrutura citoplasmática bem diferente das células lisas, o que confere a elas um padrão rajado quando vistas ao microscópio. Daí é que vem o nome estriado. Essas células fazem um movimento de contração muito vigorosos e rápidos. Existem as chamadas células musculares estriadas esqueléticas, que formam os músculos que se encontram ligados aos ossos, e as células musculares estriadas cardíacas, que formam o músculo do coração. Independente do tipo de célula muscular, a contração, quer dizer, a deformação controlada dessas células, é efeito de um conjunto de proteínas que tem no interior do citoplasma, e as 2 proteínas principais envolvidas nesses movimentos são actina e miosina. Presta atenção agora, porque isso que eu vou explicar é fácil de entender, mas tem que prestar atenção. A actina é uma proteína dita filamentosa, quer dizer, é como se fosse um cordão formado por milhares de proteínas pequenas que se ligam umas às outras como peças de Lego. A miosina é uma outra proteína. Essa aí dá para comparar com um taco de golfe. Tem uma parte filamentosa e uma parte globular. Quando a miosina encosta na actina, a miosina hidrolisa ATP e a energia dissipada faz com que ela se deforme, e aí ela puxa a actina. Daí a célula inteira se deforma. As unidades de miosina ficam agrupadas, formando como se fosse um filamento grosso de miosina, como mostra essa imagem aí, e os filamentos de actina ficam organizados ao redor, um filamento de actina para cada filamento de miosina. Dentro de cada célula muscular tem milhares de filamentos de miosina e actina. Quando necessário, todas as miosinas se ligam às actinas ao mesmo tempo e puxam essas actinas, fazendo com que a célula encurte. Quando acontece a contração, a célula se deforma inteira, ficando mais curta e larga, puxando seja lá o que for que estiver ligado às suas pontas, que pode ser outras células musculares ou pode ser tecido conjuntivo, como a gente já falou antes, fazendo com que o órgão mude de forma. Só para lembrar, a contração muscular, quer dizer, o trabalho dos filamentos de miosina sobre os filamentos de actina, envolve gasto de energia, portanto, envolve gasto de ATP. Na célula muscular lisa, os filamentos de actina estão presos aos chamados corpos densos, que são agrupamentos de proteínas que prendem as actinas firmemente, como se fossem nós. Os filamentos de actina presos aos corpos densos intercalam-se com grupos de filamentos de miosina, fazendo uma malha presente no citoplasma de toda a célula. A contração das células musculares lisas é uma contração lenta e duradoura, quer dizer, a célula se contrai, se deformando lentamente e mantém a contração por um tempo relativamente longo. Além disso, não tem controle direto da parte do cérebro que coordena as ações motoras. Por isso, são contrações que independem totalmente da nossa vontade. As células musculares estriadas, tanto esqueléticas quanto cardíacas, funcionam basicamente da mesma maneira que as células musculares lisas, através da ação de grupos de filamentos de miosina sobre filamentos de actina, que vão causar deformação da célula. A grande diferença está na disposição dos filamentos. Enquanto nas células musculares lisas, os filamentos de actina e miosina se organizam em várias direções,
formando uma malha no interior da célula, as fibras musculares estriadas apresentam todas as fibras de actina e miosina simetricamente alinhadas. Primeiro, os filamentos grossos de miosina encontram-se perfeitamente alinhados e associados aos filamentos de actina. A propósito, percebam que eu chamei uma célula muscular estriada de fibra muscular estriada. É porque célula muscular também pode ser chamada de fibra muscular. Então, cada vez que eu falar de fibra muscular, eu estou falando de uma célula. Esse conjunto formado por um grupo de filamentos de actina e um grupo de filamentos de miosina é chamado de sarcômero. E cada sarcômero tem uma região mais escura, onde estão os filamentos de miosina, que a gente chama de faixa A, e uma região mais clara, sem miosina, que a gente chama de faixa I. Os sarcômeros ficam ligados entre eles, formando fileiras, linhas, correntes de sarcômeros. Essas linhas, essas correntes de sarcômeros, são chamadas de miofibrilas. Então, uma fibra muscular é formada por vários feixes de sarcômeros, é formada por várias miofibrilas. A região de ligação entre um sarcômero e outro é chamada de disco Z. Quando acontece a contração, as miosinas puxam as actinas encurtando a distância entre os discos Z. Nessa figura, a gente enxerga uma fibra muscular cortada e vários feixes de sarcômeros no seu interior, várias miofibrilas. Só para facilitar a comunicação agora. Vocês viram empregar várias vezes palavras com o radical mio, como miofibrilas, e também me viram empregar palavras com o radical sarco, como sarcolema, sarcômeros. Mio é um radical que significa músculo e sarco significa carne. Como carne, na real, é músculo mesmo, os dois radicais acabam significando exatamente a mesma coisa. Então, todas as palavras que vocês virem com o radical mio ou sarco se referem à mesma coisa, carne, músculo. A propósito, tenta deduzir o significado da palavra sarcófago e por que os túmulos dos faraós egípcios se chamam assim. Essa outra imagem mostra uma fibra muscular, quer dizer, uma célula muscular estriada esquelética, como se tivesse dissecada. Não tem a membrana plasmática, que no caso das fibras musculares recebe o nome de sarcolema. Notem também que o citoplasma é entupido de miofibrilas. Ao redor das miofibrilas, dá para perceber uma malha de retículo endoplasmático, que nesse caso recebe o nome de retículo sarcoplasmático. No momento da contração muscular, o retículo sarcoplasmático solta para as miofibrilas uma grande quantidade de cálcio, fazendo com que elas realizem o trabalho mecânico da contração, quer dizer, as miosinas se ligam na presença de cálcio às actinas, hidrolisam ATP, se deformam, puxam os filamentos de actina, diminuem a distância entre os discos Z. Isso vai causar o encurtamento da fibra muscular, portanto, o encurtamento do órgão, o encurtamento do músculo. Tudo isso quer dizer, todo o trabalho das fibras musculares gasta muita energia, gasta muito ATP. Quem é o principal fornecedor de ATP da célula? A mitocôndria. Então aí também as mitocôndrias, entre as miofibrilas. Mitocôndrias produzem ATP apenas em condições aeróbicas, ou seja, quando tem oxigênio disponível. Para garantir que tem oxigênio, no interior das células musculares estriadas, tanto esqueléticas quanto cardíacas, a gente encontra uma grande quantidade de mioglobina, uma proteína que tem afinidade por oxigênio, parecida com a hemoglobina que a gente encontra nas hemácias do sangue, que serve para a mesma coisa, permitir que uma grande quantidade de oxigênio se acumule no interior dessas células. Quando não tem oxigênio disponível, a produção de ATP continua, só que ela vai depender exclusivamente da via glicolítica que a gente já estudou. Quando a produção de ATP acontece em condições anaeróbicas, apenas 2 ATP pode ser produzido por molécula de glicose, muito menos do que os 36 ATPs que podem ser produzidos em condições aeróbicas. O suprimento de ATP é mantido, mas para isso precisa consumir uma quantidade de glicose muito maior nessas condições, 18 vezes maior, para conseguir a mesma quantidade de ATP. Não só os filamentos de actina e miosina se encontram simetricamente alinhados dentro de cada miofibrila, as várias miofibrilas de cada fibra muscular também estão simetricamente alinhadas. É por isso que quando a gente vê uma célula muscular com auxílio de microscópio de boa qualidade, a gente vê esse padrão rajado de áreas mais claras e áreas mais escuras. Essas áreas mais claras correspondem às zonas I e as mais escuras são as zonas A, onde estão os filamentos de miosina.
É por causa desse padrão rajado que as fibras musculares esqueléticas e cardíacas são classificadas como células musculares estriadas, como dá para ver bem nessa figura. Essas manchas escuras são os núcleos das fibras musculares. Cada fibra muscular estriada esquelética tem vários núcleos, que ficam meio espremidos entre a membrana e o citoplasma, que é repleto de miofibrilas. Por causa dessa organização tão compacta, é absolutamente impossível para essa célula se desdiferenciar e realizar uma nova divisão celular. É por isso que as fibras musculares estriadas são células permanentes, quer dizer, feitas para durar a vida toda. Quando morre uma fibra muscular estriada, seja cardíaca, seja esquelética, não tem reposição. Então, as células musculares não são geradas a partir de outras células musculares. São geradas a partir de células não diferenciadas, células-tronco, durante o desenvolvimento embrionário. Essas células são chamadas de mioblastos. E, na real, uma fibra muscular estriada esquelética é resultado da fusão de vários mioblastos. É por isso que as fibras musculares são multinucleadas, inclusive. Camarada vai fazer musculação e vai ficar bombadão, ele não ganha mais fibras musculares. As fibras que ele já tem é que vão ficar maiores. É por isso que a mudança do corpo dessa pessoa é chamada de hipertrofia muscular. O movimento das fibras musculares estriadas esqueléticas tem duas características muito importantes que a gente já viu. Em primeiro lugar, são contrações rápidas e vigorosas, quer dizer, gastam uma grande quantidade de energia de uma vez só e tem duração muito curta. Quando o músculo contrai, ele não contrai todas as fibras musculares ao mesmo tempo, ele só contrai algumas. Essas algumas imediatamente relaxam e algumas outras fibras vão se contrair logo em seguida. Assim, a gente consegue manter a contração de um músculo por um período relativamente longo de tempo, alternando a contração das fibras musculares desse músculo. Não dá para controlar a intensidade da contração de uma fibra muscular. Para cada célula, quer dizer, para cada fibra, é tudo ou nada. Ou contrai ou não contrai. Quando a gente precisa de uma contração muscular mais intensa, quer dizer, mais força ou mais velocidade, a gente aciona um número maior de fibras. Quando se requer menos força, o número menor de fibras desse músculo é empregado. Daí é que vem a fadiga muscular. Cada fibra muscular contrai e relaxa em seguida, precisando de um tempo para se recuperar e ser capaz de contrair de uma maneira eficiente. Movimentos que demandam mais força demandam mais fibras musculares. Por isso, o tempo de recuperação de cada fibra é menor, e é por isso que, quando a força necessária é maior, a gente consegue repetir o movimento menos vezes ou manter a contração durante menos tempo. Outra característica das fibras musculares esqueléticas é que elas fazem movimentos voluntários, quer dizer, movimentos que são coordenados pelo sistema nervoso central, especificamente nas regiões do cérebro ditas motoras, quer dizer, células que controlam os movimentos do corpo. Mas cuidado, dizer que são movimentos voluntários não quer dizer que são sempre voluntários. Existem algumas ações reflexas que não dependem da nossa vontade. Por exemplo, se a gente coloca a mão em um objeto muito quente, imediatamente a gente vai retrair a mão. Esse movimento é coordenado na nossa medula espinhal e é concluído antes mesmo do cérebro perceber que tem um agente agressor causando uma lesão. Isso é chamado de arco reflexo e a gente vai estudar ele mais a fundo em outra aula. Do mesmo jeito, a gente não consegue trancar a respiração para sempre. A respiração é um movimento voluntário, que a gente não percebe, que a gente faz automaticamente, porque a gente repete muito. Mas se a gente quiser, a gente pode simplesmente parar de respirar. Só que quando o nível de oxigênio no sangue diminui demais, a gente vai disparar um ato reflexo que vai fazer com que a gente respire, mesmo que a gente não queira. O soluço é uma contração involuntária do diafragma. Por que acontece o soluço, eu não tenho a menor ideia. Já procurei bastante por informação a respeito, mas não encontrei uma resposta convincente. Se alguém tiver sugestões, eu estou aceitando, inclusive. Tem centenas de jeitos de curar soluço, já tentei muitos deles e nenhum nunca funcionou para mim. Então, sim, o movimento das fibras musculares estriadas esqueléticas é um movimento voluntário, mas mecanismos reflexos podem ser acionados causando movimentos involuntários. A gente também tem tecido muscular estriado cardíaco, que são as células que formam a musculatura do coração, chamada miocárdio. Assim como as células musculares estriadas esqueléticas, as células musculares cardíacas têm seus filamentos de actina e miosina agrupados em feixes, miofibrilas, também simetricamente alinhadas, que conferem um padrão estriado a essas células quando vistas ao microscópio.
Da mesma maneira, também realizam contrações rápidas e vigorosas. Elas também são vermelhas por causa da presença de uma grande quantidade de mioglobina, mas as semelhanças meio que param por aí. As células musculares cardíacas fazem movimentos involuntários, quer dizer, não podem ser controladas diretamente pela área motora do nosso sistema nervoso central, por isso não dependem da nossa vontade para acontecer. De maneira bem curiosa, o coração tem uma pequena rede neural própria, como se fosse o sistema nervoso só dele, que coordena a contração de todas as fibras musculares do coração. É lógico que esse pequeno sistema nervoso está ligado ao cérebro, mas o cérebro consegue apenas influenciar na velocidade e intensidade da contração. Não é trabalho do cérebro coordenar as contrações em si. As fibras cardíacas são mononucleadas. Só que são células sensiciais, quer dizer, elas se encontram ligadas umas às outras, formando um citoplasma contínuo que pode fluir de uma célula para outra, graças às junções especiais chamadas junções gap. Algumas dessas células têm uma quantidade bem pequena de miofibrilas e estão muito mais especializadas em transmissão de sinais elétricos do que em contração. Essas células que são células musculares, mas que também fazem transmissão de estímulos nervosos, são extremamente importantes para a coordenação das contrações do coração. Basicamente, a gente chama de tecido nervoso um conjunto de células que são capazes de gerar e transmitir sinais elétricos, que a gente chama de impulsos nervosos, e de células que dão suporte a essas primeiras. As células do tecido nervoso que geram e transmitem sinais elétricos são chamadas de neurônios. Todas as demais são chamadas de células gliais, ou células da glia, ou neuróglia. Para entender como é um neurônio, vamos partir de um modelo. Eu estou falando modelo por causa que a forma de neurônio varia muito, mas essencialmente a gente pode pensar em um neurônio como sendo formado por três regiões funcionalmente diferentes. A primeira dessas regiões que eu vou falar é o corpo neuronal, a região que concentra a maior parte da massa do neurônio. Ali a gente encontra núcleo, retículo endoplasmático, Golgi, mitocôndrias. Partindo do corpo neuronal, tem dois tipos de ramificações: os dendritos e o axônio. Tanto dendritos como axônios são ramificações que conectam neurônios a outras células, que podem ser outros neurônios, podem ser células glandulares, podem ser células musculares, ou até pode ser células adipócitas, que eu fiquei sabendo não faz tanto tempo assim. Os dendritos são ramificações que permitem que o neurônio seja estimulado por outras células, enquanto o axônio é uma ramificação que permite que o neurônio envie estímulos para outras células. Esses estímulos são gerados a partir de um potencial elétrico de membrana e transmitidos para outras células através de neurotransmissores, que são compostos químicos pequenos que funcionam como sinalizadores entre células. Esse estímulo elétrico funciona da seguinte maneira: quando o neurônio está em repouso, ele fica polarizado. O lado de dentro fica com carga negativa e o lado de fora fica com carga positiva. Essa diferença de potencial pode ser de menos 60 milésimos de volts até menos 70 milivolts. Essa diferença de cargas entre o lado externo e o lado interno é resultado do trabalho da bomba de sódio e potássio, uma proteína de membrana que o tempo inteiro bombeia íons de sódio para fora, ao mesmo tempo que bombeia íons de potássio para dentro. Para cada 3 íons de sódio que são mandados para fora, 2 potássios são trazidos para dentro da célula. A ação dessa bomba faz com que a concentração de potássio seja bem maior no interior da célula e a concentração de sódio seja maior no seu exterior. Tanto o sódio quanto o potássio têm carga positiva 1+. Como o número de cargas positivas que é mandado para fora é maior do que o número de cargas positivas que é mandado para dentro, o interior fica negativo e o exterior fica positivo. Esse transporte acontece contra gradiente de concentração e, por isso, necessariamente envolve gasto de energia. Isso significa que o neurônio gasta ATP o tempo inteiro, mesmo em repouso, para manter o potencial de repouso. Quando o neurônio é estimulado, lembra que esses estímulos chegam ao neurônio via dendritos, o potencial interno oscila. Pequenas oscilações são ignoradas pelo neurônio, mas
Se o neurônio chega a uma voltagem maior do que o chamado limiar de ação, que é 15 milivolts acima do potencial de repouso, mecanismos são ativados e esses mecanismos vão induzir uma despolarização do neurônio. A voltagem interna vai subir até mais 40 milivolts aproximadamente e depois se restabelece. Tudo isso em 5 milésimos de segundo, mais ou menos. Essa despolarização acontece porque, nesse momento, a membrana abre canais que permitem a entrada de sódio. Atraído pelo potencial negativo que tem do lado de dentro, o sódio entra com muita velocidade. O acúmulo de sódio e potássio no interior da célula é que vão fazer com que a carga interna suba até mais 40 milivolts. Depois, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem. O excesso de potássio que tem do lado de dentro da célula vai fugir da célula, diminuindo o potencial de membrana para perto de zero. E a partir daí, esses canais também vão se fechar, permitindo que as bombas de sódio e potássio restabeleçam o potencial de repouso, que é de menos 60 a menos 70 milivolts. A grande quantidade de sódio do lado de dentro e de potássio do lado de fora, que se verifica nesse momento, ajuda o funcionamento da bomba de sódio e potássio, fazendo com que o potencial chegue a uma voltagem ainda inferior à voltagem de repouso, e isso vai se normalizar logo em seguida. Lembrem, tudo isso em 5 milésimos de segundo. É bem comum a gente encontrar na internet uma representação gráfica da voltagem do neurônio ao longo do tempo, onde a gente pode ver as principais etapas da geração do potencial de ação. Esse gráfico mostra a voltagem interna medida em milivolts, quer dizer milésimos de volts, em função do tempo que é dado em milissegundos. Quando o neurônio está em repouso, e lembre que mesmo em repouso tem grande gasto de ATP para manter a membrana polarizada, o potencial da membrana é menos 60 milivolts, podendo chegar até menos 70 milivolts. Quando o neurônio é estimulado, canais permitem a entrada de sódio, que vão fazer a voltagem subir até 40 milivolts positivos. Esses canais imediatamente se fecham e abrem-se os canais de potássio, que permitem a saída desse íon, fazendo com que o potencial se aproxime de zero. E a partir daí, a bomba de sódio vai restabelecer o potencial de repouso. Essa oscilação, essa variação de potencial, é transmitida ao longo de todo o axônio. Para fazer o isolamento elétrico dos neurônios ao longo dos axônios, células gliais especiais, chamadas células de Schwann, se desenvolvem junto com os neurônios ao redor do axônio, se enrolando sobre eles como se fossem bainhas. Em cada região entre duas células de Schwann tem um espacinho onde bombas de sódio e potássio e canais de voltagem independentes desses íons funcionam exatamente como no corpo neuronal, ajudando a ampliar e propagar esses sinais até as pontas do axônio. Eu falei pontas, no plural, porque cada axônio se ramifica podendo fazer contato com centenas de outras células, que, como a gente viu, podem ser outros neurônios. Daí elas vão inervar os dendritos ou o próprio corpo neuronal desses neurônios. Pode ser células musculares estriadas, pode ser células glandulares ou pode ser células adipócitas. Só que, peraí, gente, ao contrário do que a gente pode pensar agora, o neurônio não vai pegar e sair dando choque nas células vizinhas, não. O que acontece é que na ponta dos axônios tem um monte de vesículas cheias de neurotransmissores, aqueles compostos bem pequenos que eu comentei antes com vocês, que servem como sinais químicos que umas células enviam para as outras. Durante o potencial de repouso, essas vesículas ficam afastadas da membrana por causa do acúmulo de cargas negativas. Quando a membrana se despolariza e a voltagem interna chega mais perto de 40 milivolts, essas vesículas são atraídas pela membrana e fundem-se a elas, liberando o seu conteúdo para o meio extracelular. Essa liberação não acontece em qualquer lugar, acontece em pontos bem específicos, onde a membrana do axônio está praticamente colada à membrana da célula que recebe esse estímulo. Os neurotransmissores liberados vão ser captados por proteínas receptoras na membrana dessas células e a presença deles vai fazer com que essa célula receptora dispare modificações no seu comportamento em resposta a esse estímulo. Essas zonas de contato entre neurônios e células que recebem estímulos desses neurônios são chamadas sinapses. As células de Schwann são encontradas ao redor dos axônios do sistema nervoso periférico, que é toda a parte do sistema nervoso que fica fora do crânio e da medula espinhal. Como a gente já viu, quando o sistema nervoso está em formação, essas células se juntam aos axônios, se enrolando sobre eles
e se convertem na bainha isolante, que é rica em um lipídio chamado mielina, e que por isso recebe o nome de bainha de mielina. No sistema nervoso central, quer dizer, a parte do sistema nervoso que fica dentro do crânio e da coluna vertebral, tem muitos neurônios, mas não tem células de Schwann. Fazendo o trabalho das células de Schwann no sistema nervoso central, tem as células chamadas oligodendrócitos, que a gente vê em destaque nessa figura. São células com muitas projeções, como tentáculos, que se enrolam nos axônios, formando bainhas de mielina, bem parecidas com as bainhas de mielina formadas lá no periférico pelas células de Schwann. Mas os oligodendrócitos não são as únicas células gliais encontradas no sistema nervoso central. Nessa figura, a gente também consegue observar astrócitos, células também com muitas projeções ramificadas, que ficam aderidas aos neurônios em vários pontos e também ficam aderidas a vasos sanguíneos em outros pontos. Os vasos sanguíneos não estão sendo mostrados nessa figura, mas eles estão ali, passando por tudo. O trabalho dos astrócitos ficou fácil de adivinhar. Eles drenam nutrientes do sangue, especialmente glicose, e fornecem esses nutrientes para o neurônio. Na real, em situações de jejum prolongado, a maioria das células do organismo para de consumir glicose e passa a utilizar outros tipos de combustíveis, como lipídios, aminoácidos, deixando o fornecimento de glicose quase que exclusivamente para os neurônios. O papel dos astrócitos é particularmente importante em momentos de estresse nutricional, como se observa em jejum prolongado. Outro grupo de células da neuróglia, que é extremamente importante para o sistema nervoso central, são as células chamadas micróglia. Essas são células de defesa, que são especializadas em fazer fagocitose de corpos estranhos e de restos celulares, mantendo a casa limpa, vamos dizer assim, para que neurônios possam realizar o seu trabalho tranquilamente. Também fazendo parte da neuróglia, a gente encontra células ependimais, que são como células epiteliais de revestimento, responsáveis pelo revestimento dos ventrículos internos do cérebro e da medula espinhal. Esses ventrículos são cavidades cheias de fluido cerebroespinhal. Quando eu falo de histologia, eu sempre gosto de deixar o tecido conjuntivo por último, porque, como a gente viu, é o tecido que integra, que conecta os demais. E tem uma diversidade enorme de tipos de tecidos conjuntivos, olha só. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é o tecido que nutre e dá sustentação às células epiteliais de todo o corpo. Tecido conjuntivo adiposo, formado por células de gordura que servem como reserva energética. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, forma os tendões, que ligam os músculos estriados esqueléticos aos ossos e ligamentos das articulações. Tecido conjuntivo ósseo, forma, como o nome diz, os ossos. Tecido conjuntivo cartilaginoso é o que forma as cartilagens. Tecido conjuntivo sanguíneo, o próprio sangue, esse líquido que corre nas nossas veias, é também tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo hematopoiético, são as células que vão dar origem às células do sangue. Os tecidos conjuntivos têm como principal característica o fato de ser formado por poucas células e muita matriz extracelular. Só para lembrar, que eu já comentei antes, a matriz extracelular é esse espaço que tem entre as células, formado basicamente por água, mas também com uma grande quantidade de proteínas que formam uma malha estrutural que mantém as células e até mesmo os órgãos nos lugares e com as formas que eles têm que ter. No caso do sangue e da linfa, a matriz extracelular é totalmente líquida. Então agora a gente vai falar de cada um desses tipos de células do tecido conjuntivo. Vamos começar com o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tipo de tecido conjuntivo é chamado de propriamente dito porque ele realmente conecta, ele faz ligação entre diferentes tipos de tecidos. O tecido conjuntivo propriamente dito apresenta na matriz extracelular uma grande quantidade de uma proteína chamada colágeno, que faz a ligação entre estruturas físicas e é muito resistente à tração, além de ser inelástica. Como a gente já viu, tem dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito: o frouxo, subjacente a todo o tecido epitelial, e o denso, presente nos tendões que ligam músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si.
A principal diferença entre tecido conjuntivo propriamente dito denso e frouxo é a quantidade de colágeno que está presente na matriz extracelular. Junto com todos os tecidos epiteliais, tem sempre uma camada de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo tem, como a gente já viu, a função de sustentar e nutrir as células epiteliais. É um tecido altamente vascularizado, quer dizer, tem bastantes vasos sanguíneos ultrafinos e permeáveis, chamados vasos capilares, e é através desses vasos sanguíneos que nutrientes presentes no sangue se difundem pela matriz do tecido conjuntivo até chegar às células epiteliais. Células do sistema imunológico também podem sair do interior desses vasos capilares e iniciar ações de defesa contra agentes invasores, desencadeando um processo inflamatório. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo também é bem inervado e sensível no caso da pele. Terminações nervosas mandam sinais para o cérebro a todo momento que há variações de temperatura, pressão ou lesões, e é assim que funciona o nosso tato. Além do colágeno, no tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, a gente também encontra uma grande quantidade de uma outra proteína que é chamada de elastina. Como o próprio nome diz, a elastina é uma proteína que confere elasticidade à pele. Por causa disso, a gente pode puxar a pele e quando a gente solta, ela volta para o lugar. Só que a gente só consegue puxar até um determinado limite, que é o ponto em que as fibras colágenas ficam totalmente esticadas. Se a gente puxar além desse limite, as fibras colágenas vão se romper, causando uma lesão na pele e, logicamente, que vai doer. Seja por uma distensão como essa que eu acabei de falar, seja por um corte ou uma escoriação, quando as fibras colágenas e de elastina se rompem, as células do tecido conjuntivo podem proliferar, se necessário, e começam a produzir mais matriz extracelular, que vai se acumular entre as células, protegendo o tecido lesionado. É evidente que essas novas fibras colágenas nunca vão ficar na mesma posição que tinham as fibras colágenas originais, aquelas que se romperam. Por isso, nessa região vai ficar uma marca, uma cicatriz. Os tendões, que são tecidos fibrosos inelásticos que prendem firmemente os músculos aos ossos, assim como os ligamentos, que são também tecidos fibrosos inelásticos que ligam os ossos uns aos outros, são formados por um tipo de tecido conjuntivo que também é dito propriamente dito, só que agora é tecido conjuntivo propriamente dito denso. Esse tipo de tecido conjuntivo tem praticamente nada de fibras de elastina e tem muito colágeno. Por isso é que eles são tão resistentes à atração. A gente também encontra tecido conjuntivo propriamente dito denso na pele, logo abaixo do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo que eu comentei antes. Só que nos tendões, o tecido conjuntivo propriamente dito denso tem que suportar forças bem grandes de tração e sempre na mesma direção. Por isso, nos tendões, as fibras colágenas estão todas alinhadas na mesma direção. É dito por isso tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Já na pele, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele não precisa suportar forças tão grandes de tração, mas a tração pode acontecer em qualquer direção. Por isso, as fibras colágenas estão organizadas em todas as direções. Daí ele é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado. Comparado com o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o tecido conjuntivo propriamente dito denso tem uma quantidade de células muito menor e, por causa disso, os tendões têm uma cicatrização muito mais lenta e demorada. A camada mais inferior da nossa pele é, na verdade, uma capa de gordura. Assim como a gente encontra gordura também junto com determinados órgãos. Essa gordura é tecido conjuntivo também, e a gente chama ela de tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo é formado por células que têm no seu interior vesículas cheias de gordura. Essas células são chamadas de células adiposas ou adipócitos. Como a gente já viu antes, quando a gente tem uma alimentação que é rica em carboidratos, o fígado converte o excesso de carboidratos em ácidos graxos. Forma com esses ácidos graxos mais glicerol triglicerídeos e empacota essas gorduras em vesículas chamadas LDL. O LDL vai ser lançado no sangue e, quando chega à circulação periférica, consegue sair dos vasos sanguíneos e transferir triglicerídeos para os adipócitos, que são grandes acumuladores de gordura. Essas células são, claro, microscópicas,
mas mesmo assim são enormes em relação a outras células do nosso organismo. O tecido adiposo é extremamente importante porque é um eficiente isolante térmico. Isso é simplesmente vital para vários animais que vivem em ambientes frios, especialmente mamíferos aquáticos, que têm uma grossa camada de tecido adiposo sob a pele. Quando a gente passa por épocas de um jejum prolongado, ou a gente não tem aporte suficiente de calorias na nossa alimentação, o fígado começa a produzir maior quantidade de HDL, que tem o efeito inverso do LDL. O HDL vai buscar junto ao tecido adiposo os ácidos graxos e traz esses ácidos graxos para o fígado. No fígado, os ácidos graxos vão ser quebrados e convertidos em compostos menores, parecidos com a acetona, chamados corpos cetônicos, que vão ser a principal fonte de energia para a maioria dos órgãos durante o jejum prolongado. Animais que hibernam são capazes de sobreviver por meses, usando apenas as reservas adiposas como fonte de energia. Os nossos ossos são formados basicamente de tecido conjuntivo que, logicamente, se chama tecido conjuntivo ósseo. Essa figura mostra como o tecido ósseo é estruturado. A matriz óssea tem uma grande quantidade de furos, entre aspas, que na verdade são canais por onde passam os vasos sanguíneos e as terminações nervosas. São chamados canais de Havers, que são longitudinais, e os canais de Volkmann, que são transversais. Os vasos sanguíneos nutrem e fornecem oxigênio às células do tecido ósseo, enquanto as terminações nervosas enviam sinais para o cérebro quando são estimuladas, e esses estímulos acontecem normalmente em caso de lesões, e que o cérebro vai interpretar isso como sinais de dor. Ao redor dos canais de Havers e Volkmann, a matriz óssea é toda dividida em camadas circulares, chamadas lamelas, com pequeno espaço entre elas, e entre essas lamelas tem uma grande quantidade de lacunas, que são como microcavernas, onde ficam alojadas as células ósseas. Ao contrário do que muita gente pode pensar, os nossos ossos não são inertes. Tem células vivas que constantemente modelam e remodelam as suas formas, mesmo que esse processo seja mais lento em relação a outros tecidos. Como todo tecido conjuntivo, o tecido ósseo tem uma grande quantidade de matriz extracelular e algumas células espalhadas por essa matriz. A matriz extracelular óssea é a mais rígida do organismo. Essa rigidez se dá graças à deposição de sais, sendo que os mais abundantes deles são cristais de fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é o que dá rigidez ao osso, mas também pode ser removido com facilidade, quando tem necessidade de fornecer cálcio para as células do organismo. Por isso, os ossos atuam como um importante reservatório de cálcio, garantindo que os níveis de cálcio na corrente sanguínea se mantenham constantes. Armazenar cálcio nos ossos é extremamente importante, principalmente durante a fase de crescimento, porque nesse período os ossos estão em formação. Mas não adianta apenas ingerir cálcio para isso, porque o armazenamento de cálcio nos ossos só vai acontecer, só vai ser possível, se o corpo tiver quantidade suficiente de vitamina D. A vitamina D, portanto, é necessária para armazenar cálcio nos ossos. Essa vitamina, a vitamina D, ela é naturalmente produzida no nosso corpo, na nossa pele, e tem que ser na pele, porque uma das etapas da formação da vitamina D, a partir do colesterol, depende de radiação ultravioleta para acontecer. Por isso a gente precisa se expor ao sol para conseguir produzir essa vitamina. E é por isso que a minha avó já dizia que a gente precisava tomar sol, porque faz bem para os ossos. Nunca é demais lembrar que a mesma radiação ultravioleta que é necessária para a produção da vitamina D também causa câncer de pele. Então, exposição não pode ser prolongada. O que se recomenda é 10 a 20 minutos diários no horário entre 10 da manhã e 2 da tarde, não mais do que isso. A falta de vitamina D, por outro lado, vai causar má formação dos ossos e uma série de problemas relacionados com a falta de cálcio, como anemia e falta de tônus muscular. Essa condição é chamada de raquitismo. Mas o fosfato de cálcio não é o único componente da matriz extracelular. É claro que é ele que vai dar a rigidez aos ossos, assim como o cimento dá rigidez para o concreto. Só que se o concreto fosse feito só de cimento, areia e cal, ele não suportaria tração ou torção, porque o cimento ele é muito resistente à compressão, mas qualquer força lateral seria suficiente para quebrar o cimento.
Por causa disso, o concreto estrutural ele tem barras de ferro junto com a massa. O ferro mantém o concreto íntegro, mesmo quando ele sofre forças de torção. Isso dá para ele alguma flexibilidade. Se não fosse pelo ferro, seria impossível construir pontes de concreto, em que a passagem de veículos o tempo inteiro faz a estrutura da ponte flexionar. E por que de repente eu comecei a falar de construção civil? Porque com os ossos acontece exatamente a mesma coisa. O fosfato de cálcio ele dá rigidez aos ossos. Mas a matriz precisa ter fibras que permitem que o osso tenha alguma resistência à torção sem se romper, fazendo o papel do ferro que a gente vê lá no concreto armado. Quem é que já adivinhou que fibras são essas? Que proteína fibrosa é essa que é flexível, inelástica e muito resistente à tração? Acertou quem lembrou: colágeno. A matriz óssea tem uma grande quantidade de colágeno que faz com que os ossos sejam muito resistentes à torção. Eles até têm alguma flexibilidade, alguma, limitada. Tem uma doença congênita chamada osteogênese imperfeita, em que a pessoa não é capaz de produzir um dos tipos de colágeno que formam o osso. Isso vai resultar em ossos extremamente frágeis, que se fraturam com muita facilidade. Popularmente se diz que essas pessoas têm ossos de vidro. Esse colágeno ele é produzido por células especiais chamadas osteoblastos. Quando o osso está em formação ou em processo de regeneração, é quando os osteoblastos trabalham mais, criando bastante colágeno e tecendo a malha de colágeno da matriz óssea. Depois eles vão ficar ali quietinhos até o momento que houver um rompimento na estrutura óssea, seja uma fratura total ou seja uma microfissura, quando eles vão começar a produzir novamente a matriz óssea para regenerar a área lesionada. Novamente, as fibras de colágeno nunca vão ficar posicionadas exatamente da mesma maneira que as fibras originais. Por isso vai ser formado nessa região uma calosidade, o chamado calo ósseo, mais duro do que o osso normal. Isso é extremamente importante, porque faz com que o osso se adapte. Ao longo da vida, ele vai se tornando mais duro justamente nas regiões que sofrem mais impacto, mais tensões, porque essas regiões são mais suscetíveis a microfraturas. Osteócitos são células ósseas que fazem a manutenção da matriz óssea no osso já formado. São células bem ramificadas, de baixa atividade metabólica, que vivem nas lacunas que a gente viu na matriz óssea e coordenam, através de sinais químicos, as atividades das demais células ósseas. A perda dessas células, inclusive, vai implicar na deterioração gradual dos ossos. Os osteoclastos são células bem interessantes. Elas devoram a matriz óssea. Quando tem alguma fratura, elas removem a matriz óssea pré-existente, que está quebrada, abrindo espaço para que os osteoblastos reconstruam uma nova matriz, formando a calosidade óssea. Mas não é só isso. Mesmo que não tenha fraturas e nem fissuras e nem coisa nenhuma, os osteoclastos continuam comendo matriz óssea. Isso parece super esquisito à primeira vista, mas tem uma consequência muito legal, que é tornar o osso mais leve. Assim, as regiões que sofrem tração ou impacto, que tiverem a matriz devorada pelos osteoclastos, vão sofrer microfissuras e os osteoblastos vão regenerar essa área. Assim, no uso cotidiano, os ossos, essas partes que sofrem mais tração e impacto vão ficando mais reforçadas. E as áreas dos ossos que são menos exigidas vão ficando mais leves. E assim, os ossos vão se remodelando e se adaptando o tempo inteiro. Junto da superfície externa dos ossos, a gente tem ainda um grupo de células que são chamadas de células osteoprogenitoras, que são células-tronco, que a gente vai carregar a vida inteira e vão continuar como células-tronco, capazes de realizar mitose e, dada a necessidade, elas vão proliferar e se diferenciar, dando origem a novos osteoblastos. Associado aos ossos e dando reforço a alguns órgãos do nosso corpo, a gente também tem o tecido cartilaginoso. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso é muito rica em colágeno, mas não tem deposição de cálcio, por isso não é tão rígida quanto a matriz óssea. Bem diferente dos ossos, as cartilagens não têm nem inervação nem vascularização.
A nutrição das células cartilaginosas é feita por difusão de nutrientes através da matriz extracelular e é lenta por causa disso. Então as cartilagens, elas são bem menos dinâmicas do que os ossos e em caso de lesão, a regeneração das cartilagens é bem mais difícil. Tem 3 tipos diferentes de cartilagens, basicamente: cartilagem fibrosa, cartilagem hialina, cartilagem elástica. A cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, é um tipo de cartilagem muito rígida, que une os ossos e aguenta grandes impactos. Esse é o tipo de cartilagem que forma os discos intervertebrais, quer dizer, os discos que tem entre as vértebras da nossa coluna vertebral. E também a sínfise púbica, que é um tipo de solda dos ossos pubis da nossa bacia ilíaca. Já a cartilagem elástica tem uma quantidade maior de elastina e é encontrada formando as orelhas, a parte externa da orelha, e a tuba auditiva, que é um canal que conecta o ouvido, a faringe e a nossa epiglote. A cartilagem hialina é aquela que é encontrada na região de contato entre os ossos nas articulações. Elas protegem os ossos contra impactos e o desgaste por causa do atrito. E é também a cartilagem hialina a cartilagem que dá forma para o nariz. Ela também está presente na traqueia, na forma de anéis, que mantém a traqueia sempre aberta, permitindo a livre passagem do ar. No tecido conjuntivo cartilaginoso, as células produtoras de matriz são chamadas de condrócitos, que são células encontradas aos pares, na maioria das vezes, no interior da matriz, derivada de células precursoras chamadas condroblastos. Como eu já comentei, o nosso sangue também é formado por tecido conjuntivo e a gente chama ele de tecido conjuntivo sanguíneo mesmo. A matriz extracelular do tecido sanguíneo a gente chama de plasma e é totalmente líquida. Se a gente deixar o sangue em repouso por alguns minutos, num frasco, em presença de anticoagulante, as células do sangue vão acabar indo todas para o fundo desse frasco por ação da gravidade e só o que vai sobrar em suspensão é a fase líquida, ou plasma, que costuma ter uma coloração amarelada clara. Uma centrifugação leve pode acelerar esse processo, fazendo com que as células do sangue se depositem no fundo em poucos segundos. Esse conjunto de células presentes no sangue a gente chama de elementos figurados. A propósito, a proporção que existe entre a massa de elementos figurados e o volume total do sangue é chamada de hematócrito. Nos homens, o hematócrito normal está entre 40% e 50% e nas mulheres entre 36% e 48% aproximadamente. Se o hematócrito for elevado demais, o sangue fica muito denso e isso vai sobrecarregar o coração, que pode parar de bater. Essa foi a causa da morte de muitos atletas de alto desempenho, especialmente daqueles esportes de longa duração, como o ciclismo e maratona, que tomaram um hormônio chamado eritropoietina, conhecido como EPO ou EPO, que promove aumento de produção de células do sangue e, por isso, a EPO se tornou uma substância proibida para atletas de competições internacionais. Hematócrito baixo demais, por outro lado, é chamado de anemia e diminui a eficiência da distribuição de oxigênio no corpo, fazendo com que a pessoa sinta falta de ar, fadiga muito facilmente. Quando eu falei que o sangue ele se separa em duas fases, fase líquida, que é o plasma, e mais os elementos figurados que ficam no fundo, mas isso só ia acontecer na presença de anticoagulante, é porque o sangue, em contato com o frasquinho, em contato com o vidro, ou seja, fora das artérias e veias, ele se torna sólido, ele coagula. O anticoagulante ele serve justamente para evitar esse processo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre a coagulação sanguínea. Voltando para o plasma, a proteína mais abundante do plasma é uma proteína chamada albumina. Se quer saber como é que é a albumina, é só olhar para a clara do ovo, que ela é feita de albumina e água. A albumina é o que torna o sangue mais denso, ajuda a reter água no sangue e favorece a dissolução de compostos pouco solúveis, como ácidos graxos livres, que podem ser transportados no sangue graças à albumina. O plasma carrega também todo tipo de nutrientes que as células precisam. A maioria deles é armazenada no fígado, que vai lançando esses nutrientes aos pouquinhos no sangue à medida que vão ser necessários.
Entre esses nutrientes, a gente cita glicose, ácidos graxos, vitaminas, minerais, aminoácidos. Uma das funções mais importantes do sangue, porém, é a distribuição de oxigênio, que é captado lá nos pulmões para todas as células do corpo. Não que as demais funções do sangue não sejam importantes, mas se o sangue parar de circular, a falta de oxigênio vai causar danos irreversíveis no cérebro e logo em seguida a morte, em uma questão de apenas alguns poucos minutos. A ideia da distribuição de oxigênio pelo sangue é bastante simples. O sangue é bombeado até os pulmões, onde vasos capilares ficam bem perto dos alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares são bolsas microscópicas que se enchem de ar quando a gente inala, quando a gente inspira. O oxigênio presente no ar desses alvéolos se difunde para a água e, através da água, se difunde para o interior dos vasos sanguíneos e se mistura com o sangue. E pronto, o sangue fica oxigenado, como a gente fala, ou seja, ele fica com uma grande quantidade de oxigênio dissolvido. Da mesma maneira que o oxigênio se difunde do ar para o sangue, o gás carbônico presente no sangue se difunde, seguindo o caminho inverso, para o ar do alvéolo pulmonar e é mandado para fora do corpo quando a gente expira. Para aumentar a eficiência nesse processo, no sangue tem uma grande quantidade de células vermelhas chamadas hemácias. Mais de 90% das células do sangue são hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. As hemácias são células muito especiais que aumentam enormemente a quantidade de oxigênio e gás carbônico que o sangue é capaz de transportar, porque no citoplasma delas tem uma grande quantidade de uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que dá cor vermelha para as hemácias e, portanto, a cor vermelha do sangue. Ela é vermelha porque tem na sua estrutura 4 regiões chamadas porfirinas que abrigam um ferro no estado ferroso, ou seja, ferro 2+, que, por sua vez, tem grande afinidade por oxigênio. Daí, na presença das hemácias, que são entupidas de hemoglobina, o sangue consegue dissolver muito mais oxigênio do que se não tivesse hemácias. Mas atenção! Assim como a hemoglobina tem grande afinidade pelo oxigênio nos seus centros ferrosos, essa proteína tem na superfície dela uma grande afinidade pelo gás carbônico. Então ela aumenta tanto a solubilidade do oxigênio quanto a solubilidade do gás carbônico. O mais interessante é que quando o sangue está junto aos alvéolos pulmonares, a grande quantidade de oxigênio presente nessa área faz com que a afinidade da hemoglobina por oxigênio aumente e a afinidade por gás carbônico diminui. Qual é a consequência? O que vai acontecer? É que, por causa disso, a hemoglobina vai capturar o oxigênio presente, permitindo que mais oxigênio se difunda do alvéolo para o sangue e vai rejeitar o gás carbônico, que vai acabar se difundindo para os alvéolos pulmonares para ser eliminado. A partir daí, esse sangue que é bem rico em oxigênio vai ser levado pela corrente sanguínea até o coração e, a partir do coração, vai ser distribuído para o corpo todo através das artérias, que vão se ramificando em arteríolas, que vão se ramificando, por sua vez, em vasos capilares. Nesses vasos capilares, presente em cada um dos demais órgãos do corpo, a concentração de oxigênio é baixa e a concentração de gás carbônico é alta. Isso é porque todas as células do organismo consomem oxigênio o tempo inteiro e produzem gás carbônico em troca, no processo da respiração celular. A grande quantidade de gás carbônico nessas áreas faz com que a hemoglobina no interior das hemácias perca a afinidade pelo oxigênio. Daí, a hemoglobina vai rejeitar o oxigênio dos seus centros ferrosos e o oxigênio vai se difundir para fora da hemácia, ou seja, para o plasma. Depois, o oxigênio se difunde do plasma para a linfa, que é esse líquido que fica fora dos vasos sanguíneos entre as células, e da linfa ele se difunde para cada uma das células do nosso organismo. Enquanto isso, o gás carbônico que essas células produziram segue um caminho contrário. Ele se difunde dessas células para as hemácias, onde vai se ligar temporariamente à hemoglobina, na superfície da hemoglobina, até o sangue ser levado para os pulmões, onde tem bastante oxigênio. Então, novamente, o gás carbônico vai ser rejeitado e vai ser substituído pelo oxigênio. O processo todo se repete a partir daí. A difusão do oxigênio presente nos alvéolos pulmonares para o sangue, fazendo com que o sangue rico em gás carbônico se converta em sangue rico em oxigênio, recebe o nome especial de hematose.
Esse trabalho das hemácias é tão importante que as hemácias, que são geradas a partir de células não diferenciadas, as células-tronco, durante o seu processo de formação, elas degeneram todas as organelas celulares e o núcleo, se convertendo basicamente em uma bolsa cheia de hemoglobina. A sua forma de disco bicôncavo favorece o aumento da superfície, aumentando a eficiência da difusão do gás carbônico e do oxigênio. Além das hemácias, o sangue tem várias células de defesa, os chamados glóbulos brancos. A função dessas células é identificar elementos que não fazem parte do nosso corpo ou elementos que podem causar danos ao nosso corpo e vão destruir esses elementos. Tem vários tipos de células de defesa no nosso organismo e a parte da biologia que estuda essas defesas é chamada de imunologia. Um assunto extenso e complexo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a imunologia, não faz sentido para o propósito dessa aula. Mas eu vou explicar como acontecem alguns mecanismos para que pelo menos vocês possam ter uma ideia geral sobre o nosso corpo, sobre como o nosso corpo se defende quando ele é invadido por micro-organismos. Antes de acionar essas defesas, o nosso corpo conta com barreiras que são extremamente eficientes para impedir que os micro-organismos invadam o corpo. O mais importante mecanismo desse, a barreira mais importante que o nosso corpo tem, é a pele. Que tem, como a gente já viu, uma espessa camada, ou uma camada relativamente espessa de células mortas que são impermeabilizadas por lipídios produzidos pelas glândulas sebáceas. Sem a proteção da pele, a gente não teria nenhuma chance contra a ação de micro-organismos infecciosos ou decompositores. E isso é independente da gente ter um sistema imunológico super eficiente. Só que a pele tem uma série de aberturas, e cada uma dessas aberturas conta com uma proteção específica. A boca é sempre úmida por saliva, e a gente engole o tempo inteiro, arrastando bactérias e micro-organismos para o estômago, onde esses micro-organismos vão ser destruídos pelo suco gástrico. No nariz tem muco, que vai aprisionar agentes invasores como se fosse uma cola. A gente pode expelir esse músculo para fora ou inalar e engolir, dando o mesmo destino que a saliva deu para agentes invasores que estavam na boca. A traqueia também produz muco, que é levado até a faringe e a gente também engole. Os olhos produzem lágrimas, que estão o tempo inteiro lavando a superfície dos olhos e também vai ser conduzida à faringe por passagens internas que tem no rosto para ser engolida. Os ouvidos são protegidos por ceras, que são constantemente eliminadas pelo canal auditivo, enquanto uretra, reto, útero e canal vaginal produzem muco o tempo inteiro, que vai ser eliminado junto com a urina e com as fezes e com a menstruação, respectivamente. Assim, antes de precisar acionar defesas imunológicas, o corpo tem mecanismos que impedem a invasão, que são as barreiras mecânicas. Mesmo assim, de vez em quando, alguns agentes conseguem transpor essas barreiras e ganham acesso aos nossos fluidos internos. Aí, só quem pode nos defender é o nosso sistema imunológico. A primeira frente de ataque a invasores são chamadas defesas inatas, quer dizer, células de defesa que não atuam com memória imunológica, destrói de maneira pouco específica tudo aquilo que parece estranho para elas. Células fagocitárias percebem a presença de pequenos compostos químicos deixados por agentes invasores e seguem esses compostos até chegar ao invasor, como se farejassem os invasores. Quando chegam a eles, realizam a fagocitose e, em seguida, a digestão intracelular, destruindo esses agentes. Essa defesa é extremamente eficiente e nos protege contra uma infinidade de micro-organismos que são eliminados tão prontamente que a gente nem sequer sente que ficou doente. Mas nem sempre é tão fácil. Alguns desses agentes infecciosos não são tão facilmente detectados pelas células fagocitárias ou têm na superfície elementos que dificultam a adesão dos pseudópodes e por isso dificultam a fagocitose. Ou simplesmente são tão parecidos com células do nosso próprio organismo que demora muito até que as células fagocitárias percebam, entre aspas, que aquele é um agente invasor. Nessas condições, a taxa de proliferação do agente invasor pode ser maior do que a taxa de fagocitose. E aí, esse agente invasor vai começar a causar danos cada vez maiores no nosso organismo. E a gente vai começar a sentir os efeitos da sua presença. A gente vai ficar doente.
É aí que entra em ação um conjunto de defesas adquiridas, quer dizer, mecanismos de defesa que se adaptam ao invasor. De novo, a gente vai partir das células fagocitárias. Uma vez realizada a fagocitose, alguns tipos de células fagocitárias, tipo monócitos, macrófagos, são capazes de pegar fragmentos desses corpos digeridos e colocar na sua superfície. Esses fragmentos vão ser utilizados para desencadear uma resposta imunológica específica e por isso são chamados a partir de agora de antígenos. Essas células fagocitárias que digeriram o invasor e colocaram alguns desses antígenos na sua superfície migram até encontrar um outro tipo de célula de defesa, que é o linfócito B, e apresentam esse antígeno para o linfócito B. As células que são capazes de apresentar antígeno são inclusive chamadas de células apresentadoras de antígeno. O linfócito B recebe esse antígeno e passa a produzir proteínas especiais, em forma de Y, que tem uma região com afinidade eletroquímica altamente específica por esse antígeno. Quando eu digo altamente específico, quero dizer que se tu mostrar um outro antígenozinho bem parecido que seja, mas que não é exatamente igual, ela não vai ter essa afinidade eletroquímica. Essas moléculas que têm afinidade específica pelos antígenos são chamadas de anticorpos. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos, aos milhares, vão ser capazes mais tarde de se ligar à superfície de outros invasores que sejam iguais àquele ali que foi fagocitado antes e que serviu como molde para a produção desses anticorpos. Os invasores cobertos de anticorpos ficam imobilizados. Além disso, eles ficam sinalizados. Daí eles se tornam um alvo ridiculamente fácil para células fagocitárias, que são capazes de fagocitar até vários desses agentes de uma única vez. Se tudo der certo, com a produção dos anticorpos, a eficiência das células fagocitárias aumenta enormemente e o invasor não vai ter nenhuma chance de causar doença. Daí, essa que é a cura. Muitas doenças não têm remédios eficientes que destroem os invasores. Nesses casos, os tratamentos são realizados apenas para amenizar os sintomas, até que o nosso organismo consiga desenvolver anticorpos para combater esse invasor. A maior parte das doenças virais e muitas doenças bacterianas são curadas dessa maneira, inclusive. Só que, para simplificar o processo, eu pulei algumas etapas que são importantes e que não podem ser esquecidas, olha só. A célula fagocitária destruiu algo que ela achou esquisito e apresentou antígeno para o linfócito B. Até aí tudo bem. O linfócito B analisou o antígeno e começa a produzir anticorpos específicos contra aquele antígeno. Os anticorpos despejados na corrente sanguínea e fluidos corporais vão se aderir a tudo que for célula que tiver aquele antígeno e outras células fagocitárias vão destruir prontamente essas células. Mas, e se o antígeno que o macrófago apresentou para o linfócito B também é produzido por células do nosso próprio corpo? O que aconteceria? Isso causaria uma reação de autodestruição do organismo. Para evitar que isso aconteça, entra em ação um outro tipo de linfócito, o linfócito T. Mais especificamente, o linfócito T auxiliador, também conhecido como T helper. Esse linfócito é chamado de linfócito T porque, apesar de ser produzido na medula dos ossos, assim como todas as outras células do sangue, no seu processo de formação ele vai migrar para o timo, que é uma glândula que fica perto do coração. Daí linfócito T de timo. É ali no timo que o linfócito T vai estudar numa biblioteca especial, uma biblioteca de antígenos. Na real, ele vai construir essa biblioteca para ele mesmo. O linfócito B, antes de sair soltando anticorpos por aí, vai testar esses anticorpos com o linfócito T helper. Se for seguro, o linfócito T emite sinais químicos que induzem a produção desses anticorpos pelo linfócito B. Aí é carnaval. O linfócito B se modifica, vai se converter em plasmócito, que produz anticorpos em escala tipo industrial e despeja esses anticorpos na corrente sanguínea. O resto da história você já conhece. Os anticorpos se ligam nos antígenos que estão na superfície dos invasores e a fagocitose fica muito mais fácil. Ou seja, o linfócito T helper tem a importante função de controlar as atividades dos demais linfócitos, especialmente do linfócito B. Sem esse linfócito T, o linfócito B não produz anticorpos e não tem como combater o micro-organismo que tenha sobreposto às defesas inatas. Aí é que entra o HIV. O HIV tem uma única ação no organismo humano. Ele ataca e destrói um grupo de linfócitos T helper conhecido como linfócitos TCD4 positivo. Não se assusta com o nome, tá?
Ele se chama assim porque ele apresenta um antígeno na sua superfície que foi catalogado como o CD4. Daí é que ele se chama linfócito T CD4 positivo. Sem esse linfócito T, uma boa parte da defesa imunológica adquirida fica comprometida. Não vai funcionar. E daí a pessoa vai ser atacada por doenças oportunistas, que normalmente são facilmente eliminadas pelo nosso sistema imunológico adquirido e que por isso não costumam causar doença nenhuma. Mas, em pessoas com essa deficiência imunológica, essas doenças oportunistas são letais. Então, camarada que contrai HIV não vai morrer de HIV. Mas se ele não for tratado, ele vai com certeza pegar outras doenças, e é dessas doenças que ele vai acabar morrendo. O vírus da gripe, que é chamado de influenza, é um vírus altamente mutável. Quer dizer, os antígenos que compõem esse vírus não são os mesmos dos vírus influenza que andavam por aí no ano passado. Por isso, a cada ano, pinta um novo vírus da gripe. E se bem que a gente já tem os anticorpos que ajudaram no combate do vírus que pegou a gente no ano passado, contra o vírus influenza desse ano, a gente não tem defesa nenhuma. Para construir uma vacina, a gente pega o agente infeccioso e atenua. Quer dizer, mata ou modifica em condições controladas e injeta esse agente atenuado no organismo. Como está atenuado, ele não vai causar doenças, mas vai passar pelo mesmo processo de fagocitose e apresentação de antígeno, promovendo a produção de anticorpos. No primeiro contato, do momento da infecção até a produção eficiente de anticorpos pode levar algumas semanas, às vezes até alguns meses. Uma vez que o corpo já é capaz de produzir anticorpos contra um determinado antígeno, a partir dos próximos contatos, em uma questão de poucas horas, o corpo já é capaz de produzir uma quantidade enorme de anticorpos, neutralizando rapidamente o agente invasor, antes que ele cause qualquer problema. E é assim que funciona a vacina. A gente injetou o agente atenuado, a gente se torna capaz de produzir anticorpos contra ele, e aí quando a gente ativo de verdade entrar na corrente sanguínea, a gente já vai ter a resposta imunológica específica para aquele agente. O vírus corona, que está causando todos esses problemas no mundo inteiro nesses tempos, segue a mesma linha do influenza. É um vírus altamente mutável. Por isso está tão difícil criar uma vacina eficiente contra esse vírus. A taxa de mutabilidade é tão alta que já tem casos, inclusive, de pessoas que se infectaram mais uma vez em questão de poucos meses. Tem outro tipo de linfócito relacionado com a defesa inata, que é o chamado linfócito T citotóxico, também chamado de T exterminador, exterminador natural, ou pelo seu nome em inglês, Natural Killer, NK. A ação desses linfócitos é bem curiosa e não depende muito dos outros linfócitos para acontecer. As NK circulam por aí, em contato com as demais células do corpo, inspecionando os seus antígenos de superfície. Quando eles se deparam com células, repito, do nosso próprio organismo, que elas estão esquisitas, quer dizer, os antígenos de superfície não estão lá com aquele aspecto que a NK esperava encontrar, o que ela faz é produzir grandes proteínas e injetar essas proteínas na membrana dessa célula que ele não foi com a cara. Daí pronto, o trabalho das NK está terminado e ela vai embora. Essas proteínas que foram injetadas na membrana vão abrir grandes poros na coitada da célula, causando a fuga do citoplasma e, portanto, a morte da célula. A ação das NK é extremamente importante porque, em muitos casos, destrói células cancerígenas ou células infectadas por vírus antes que elas causem problemas para o nosso organismo. É claro que células estranhas, células invasoras, também podem ser atacadas e destruídas pela NK. Mas essa não é exatamente a praia desse tipo de linfócito. Tem ainda mais uma frente de ação das defesas inatas, que é a ação dos mastócitos, basófilos, neutrófilos e eosinófilos, que são todos eles tipos de células chamadas granulócitos. Essas células são bem boas quando tem lesões no nosso organismo. Quando o tecido conjuntivo é lesionado, os mastócitos migram para a região afetada e liberam sinalizadores celulares chamados estaminas, que vão promover a inflamação do lugar, incluindo vasodilatação e migração de outras células de defesa para a região afetada, promovendo uma reação inflamatória. Quando em pequena escala, essa reação inflamatória ela vai causar uma coceirinha no lugar, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente leva uma picada de um mosquito. Em situações mais graves, o inchaço causado pela inflamação ela pode comprimir nervos e por isso ela vai causar dor.
Alguns tipos de compostos químicos, tais como compostos presentes na saliva dos insetos hematófagos, ou no veneno de anfíbios, de répteis, de insetos, a quitosana, presente na casca de crustáceos, que é tipo camarão, siri, caranguejo, fezes de ácaros, que estão presentes na poeira, ou até grãos de pólen, podem desencadear uma reação exagerada e às vezes até descontrolada dessas células aí, dos granulócitos. E o que vai acontecer é que eles vão descarregar uma quantidade muito grande de histaminas. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras a essas substâncias. Isso é o que a gente chama de alergia. O excesso de histamina pode causar muita dor, em casos mais graves, fechamento das vias respiratórias por causa do inchaço, podendo até matar por asfixia, ou descontrolar o ritmo cardíaco, podendo causar uma parada do coração. Reações alérgicas muito fortes podem ser tratadas com antihistamínicos ou, em casos mais graves, uma injeção de adrenalina. O último elemento figurado do sangue que eu gostaria de falar hoje é um conjunto de células chamadas plaquetas, que desempenham um papel bem importante no processo de coagulação sanguínea que eu citei hoje mais cedo. As plaquetas são células que não têm núcleo. Na verdade, são derivadas de células precursoras presentes na medula óssea chamadas megacariócitos, que são células enormes que se fragmentam em partes celulares menores, e essas partes aqui são as plaquetas. Lesões que causam a ruptura de vasos sanguíneos e, portanto, sangramentos, grandes ou pequenos, internos ou externos, ativam as plaquetas que começam a se agregar, se ligando umas às outras, e isso é que inicia o processo de coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é um conjunto de reações químicas que fazem com que as plaquetas e proteínas presentes no plasma se agreguem, formando uma matriz rígida, o coágulo, que imobiliza o sangue, tornando ele sólido. Coágulos de sangue são também chamados de trombos. Por isso as plaquetas também recebem o nome de trombócitos. Então, plaquetas e trombócitos é tudo a mesma coisa, gente. A formação dos trombos é fundamental, porque é capaz de estancar quase que imediatamente pequenos sangramentos. Hemofílicos são pessoas que têm uma doença congênita que faz com que a coagulação sanguínea seja mais demorada. E por conta de pequenas hemorragias que acontecem o tempo inteiro e que a gente não costuma nem sequer perceber, essas pessoas costumam perder uma quantidade maior de sangue. E com alguma frequência, elas precisam receber transfusões de sangue. Como eu comentei com vocês, o processo de coagulação sanguínea é um processo complexo, com várias reações consecutivas mediadas por enzimas que se ativam umas às outras numa reação em cadeia muito rápida. Essencialmente, essa reação em cadeia termina por ativar uma proteína que está presente no plasma, chamada de fibrina. Na sua forma inativa, a fibrina se chama fibrinogênio. Quando o fibrinogênio é ativado, ele se converte em fibrina, que é uma proteína altamente aderente que se liga a outras fibrinas iguais, formando o tipo de uma teia muito estável que aprisiona tudo o que tiver por perto, formando o trombo, formando o coágulo. Para ativar o fibrinogênio, uma enzima chamada trombina corta uma parte desse fibrinogênio. Essa parte era uma regiãozinha que bloqueava o fibrinogênio, e o fibrinogênio sem essa partezinha se transforma em fibrina, que é muito aderente, que vai se ligar a outras fibrinas e plaquetas. Mas a trombina também não pode sair por aí ativa, senão todo o sangue coagularia imediatamente. Ela também circula no sangue numa forma inativa, aguardando o momento de ser ativada. A sua forma inativa, a forma inativa da trombina se chama protrombina. E a ativação da protrombina é feita, adivinha por quem? Pelas plaquetas, embora também tenha outras vias possíveis. Então, quando tem uma lesão, as plaquetas migram para o lugar, ativam todas as trombinas que estiverem por perto. Cada trombina ativa centenas de moléculas de fibrina que, em questão de segundos, vão promover uma rápida e vigorosa reação em cadeia que vai causar a coagulação sanguínea. Eu não vou explicar todas as etapas da ativação da coagulação sanguínea, porque, como eu disse, é um tema bem complexo e não vale a pena para a aula de hoje. Mas o essencial aqui é a gente entender que o fato de ser um conjunto de reações e não simplesmente um botão de liga e desliga, permite o efeito multiplicador, ou seja, cada molécula é capaz de ativar centenas de outras moléculas da etapa seguinte. Então, a cada passo, a reação ela se multiplica exponencialmente.
permitindo uma resposta muito rápida, uma vez que ela foi iniciada. Além disso, tem uma outra vantagem que é super importante. O fato dessa reação acontecer em várias etapas permite que ela seja regulada em vários pontos diferentes dessa cadeia de reações. Esses mecanismos de regulação também são vitais. Afinal, o processo de coagulação sanguínea tem que funcionar sempre que necessário para estancar hemorragias, mas tem que ser bloqueado no caso de sinais falsos, para evitar que o sangue coagule no interior dos nossos vasos sanguíneos e cause entupimentos. Tem várias condições que alteram isso daí e facilitam esse processo de coagulação sanguínea e pode causar uma doença chamada trombose, que é a formação de trombos no interior dos vasos sanguíneos. Entre agentes que aumentam a propensão da pessoa a ter trombose, a gente pode citar o hábito de fumar, a ingestão de alimentos gordurosos, especialmente aqueles ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Uma vez que o trombo é formado, mesmo que ele seja pequeno, ele vai migrar pelo interior da corrente sanguínea até regiões que as artérias vão se ramificando e vão ficando cada vez mais estreitas. E chega uma hora que ele vai ficar preso. Se isso for no coração, a gente chama esse entupimento de infarto do miocárdio. No cérebro, esses trombos podem causar acidentes vasculares cerebrais, que são conhecidos como AVC. Todos os elementos figurados do sangue, sejam hemácias, plaquetas, os granulócitos, que incluem mastócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, os macrófagos e os linfócitos, todas essas células são células altamente especializadas que não são capazes de proliferar. Quer dizer, não são capazes de realizar mitose. Por isso elas são geradas a partir de células precursoras, células não diferenciadas, células tronco, que têm alta capacidade proliferativa, quer dizer, alta capacidade de fazer mitose, crescer e fazer mitose mais uma vez, e que, graças à comunicação celular, que se dá através de sinais químicos lançados de uma célula para outra, algumas dessas células param de realizar mitose e começam um processo de especialização. Após sucessivas transformações, vão se especializar totalmente e vão se transformar nas células do sangue. Essas células precursoras não diferenciadas são chamadas células tronco hematopoiéticas. Hemato é porque é de sangue, poiese é porque é de formação. Logo que começa a diferenciação, se verifica dois grupos de células descendentes dessas células tronco: a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem linfóide vai se converter nos linfócitos, que são as células T citotóxicas, os linfócitos T helper e os linfócitos B, que depois vão se converter em plasmócitos. Enquanto isso, na linhagem mieloide, algumas células se convertem em hemácias, outras vão se converter em megacariócitos, que vão se fragmentar formando as plaquetas, outras vão se converter em mastócitos. Algumas dessas células ainda vão se converter em células chamadas mieloblastos, que vão dar origem aos neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos, sendo que os monócitos, se necessário, podem se diferenciar convertendo-se em macrófagos. Essas células-tronco especializadas em gerar os elementos figurados do sangue são também tecido conjuntivo e recebem o nome de tecido conjuntivo hematopoiético. E as células desse tecido são chamadas de células-tronco hematopoiéticas. A hematopoese é o termo empregado para a formação do sangue. Quando a gente fala em células-tronco, a gente já sabe que são células não diferenciadas. Mas, na verdade, tem vários níveis de diferenciação celular. As células hematopoiéticas podem dar origem a qualquer célula do sangue, mas não conseguem, por exemplo, se converter em células epiteliais ou musculares, porque já tem um nível de diferenciação que permite que se convertam exclusivamente em células do sangue. Essas células hematopoiéticas elas ficam presas, como eu já comentei, à superfície interna dos ossos. A massa de células hematopoiéticas da região interna dos ossos tem uma cor vermelha escura, e como tudo que é interno pode ser chamado de medula, então a massa de células hematopoiéticas no interior dos ossos é chamada de medula vermelha. Como essas células dependem de uma superfície interna para se prender aos ossos, muitos ossos têm regiões esponjosas, onde a superfície óssea é muito grande, possibilitando a adesão de células hematopoiéticas e, portanto, a formação da medula vermelha. Em ossos longos, quando a gente cresce, tem um espaço interno que é preenchido por gordura, tecido adiposo, que recebe o nome de medula amarela,
que não tem nada a ver com o sistema hematopoético, é apenas para preencher mesmo aquele espaço. Mas voltando para a medula vermelha, às vezes acontece que algumas dessas células hematopoéticas acabam tendo seu crescimento desregulado e começam a proliferar desordenadamente, sem se diferenciar, ou seja, vão se tornar células tumorais. E aparece o câncer de medula óssea, que todo mundo já ouviu falar, se chama leucemia. O grande problema da leucemia é que é um tipo de câncer normalmente bem agressivo, com alto potencial de desprender células que vão diretamente para a corrente sanguínea, podendo se implantar em qualquer outro lugar do corpo, formando metástases. Por isso a leucemia precisa ser tratada com muita urgência sempre. Só que não dá para abrir os ossos da pessoa e remover células tumorais cirurgicamente. É impossível raspar toda a superfície dos ossos esponjosos e garantir que todas as células cancerígenas não foram removidas. Em vez disso, o que se faz é tratamento de quimioterapia e radioterapia, cujo objetivo é eliminar mesmo as células da medula óssea, tanto as saudáveis quanto as cancerígenas, para garantir que não vai sobrar nenhuma célula cancerígena. Assim como a leucemia é agressiva, o tratamento também é. E depois do tratamento, em muitos casos, a pessoa perde totalmente a capacidade de produzir células do sangue. E nesse caso, essas pessoas vão morrer, a não ser que recebam transfusões de sangue. E um transplante de medula óssea também, para tentar regenerar o tecido conjuntivo hematopoético. Muito bem, gente. Essa aula foi longa, mas eu tenho certeza que valeu a pena, porque o entendimento da histologia já nos permite dar uma boa ideia de como o nosso corpo funciona. E isso vai facilitar bastante o estudo de diversos sistemas e aparelhos que formam o nosso organismo, que a gente vai estudar em seguida. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Um grande abraço e fiquem bem.